Bem, pessoal, continuando então, né? As nossas discussões aí do dicionário anarquista. Então, a palavra, um princípio, melhor dizendo, hiper importante dentro do anarquismo, a autogestão, ok? A autogestão prescinde a autonomia do indivíduo, como a gente viu no outro vídeo, ok? O que seria essa autogestão? Então, você tem formas de gestão, não tem forma de gestão? Você tem, por exemplo, gestão democrática nas escolas. A hierarquia continua. Mas aí se pensa numa gestão menos hierárquica, mesmo tendo a hierarquia. Cogestão é uma gestão, né, às vezes compartilhada entre o capital e o trabalho. Então, o dono da fábrica e os trabalhadores decidem aí como vão funcionar a fábrica. Então, uma cogestão. Pode acontecer isso também. Ok? Agora, a autogestão prescinde um quê? A autogestão. A autogestão prescinde a autonomia do indivíduo. Autonomia do indivíduo dentro do grupo. Então, o que seria uma autogerir uma empresa, por exemplo? No caso da cogestão, a ideia é de que o capital e o trabalho se unam para fazer a gestão da empresa. No caso da autogestão, você tira o capital, tira o capitalista, o dono da fábrica, e são os trabalhadores que vão organizar essa empresa. Ok? Por isso, uma autogestão. Uma auto deles gestão, uma gestão dos trabalhadores. Por quê? Porque são esses trabalhadores que compartilham, né, o seu esforço, o seu labor diariamente para fazer a fábrica funcionar. Logo, eles conhecem, né, o métier da fábrica. Então, nada mais justo que eles organizarem a fábrica. Beleza? Então, esse é o tipo de autogestão. A autogestão, então, é só algo operário? Olha, não é só algo operário. Só que a gente tem que entender que os principais, né, teóricos da autogestão, principalmente aqueles que estão no anarquismo, a começar pelo Proudhon, eles estão visualizando as fábricas. Eles estão no século XIX, olhando para o céu lá nas fábricas do século XIX, e eles estão pensando, né, numa autogestão, de como é que a fábrica pode ser gerida, né, pelos trabalhadores. E ele está pensando no quê, inclusive, o Proudhon? Né? Ele está olhando nos sindicatos. Uma autogestão dentro do sindicato. Então, um sindicato que não tem hierarquia, não tem diretoria, né? Um sindicato que então só tem coordenadorias. A qualquer momento, esse cara ele pode ser tirado e colocado outro no lugar. Né? Então, você coloca alguém lá, vota alguém, né? Para colocar numa tal gestão. Aí você acha que o cara não está indo bem ou está fazendo alguma falcatrua, você tira o cara e coloca outro. Ok? Então, a autogestão, né? Ela imagina o quê? Imagina a liberdade do indivíduo, a liberdade do grupo, mas também imagina de que esses caras que têm, né, um cargo de coordenadoria, vamos chamar de cargo, né, de coordenadoria, ok? Que se imagina sem hierarquia, porque senão não vai ter autonomia, ok? Aí vai ser uma heteronomia, né, se você tiver hierarquia, né? Autonomia, que vai de baixo para cima. Então, a autogestão prescinde disso. Está imaginando o quê? Imaginando uma sociedade na qual os próprios produtores organizem a economia, organizem as coisas da cidade, da vida do campo e assim por diante. Por quê? Porque nada mais justo que eles que estão lá trabalhando cotidianamente. Então eles conhecem, né, o trabalho. Lógico, estamos falando de uma sociedade especificamente anarquista, dentro de um modelo aí, né, imaginário. Né? Onde aconteceu a autogestão? Aconteceu basicamente em 36, 37 na Espanha. Você teve fábricas autogestionadas, né? Você teve bonde, você teve trem, enfim, né? Correio, tudo autogestionado, né? A partir dos sindicatos, beleza? Então você teve isso, você teve autogestão operária. E hoje, como se der a autogestão? É uma outra coisa para a gente pensar, né? Hoje a fábrica é uma coisa muito mais complexa, né? Então você teria que ter, tipo assim, por exemplo, a fábrica envolve hoje setores que necessariamente não são os trabalhadores que estão na base do processo, que sabem. Por exemplo, a questão da logística de uma fábrica, né? Onde vai comprar os insumos, onde, né? Como é que esse insumo chega, onde você estoca, pega, coloca, monta o carro, esse carro vai para onde, sai, volta. A fábrica de hoje não é igual à fábrica de 1936 da Espanha. É muito mais complexa, você está entendendo? Isso não significa que o anarquismo com a autogestão não funciona. Significa que a autogestão tem que ser pensada dentro da realidade que a gente tem em 2023. Não tem que pensar como se estivesse em 1936 e não vai dar certo.
né? Hoje tem coisas, por exemplo, dinâmicas dentro da fábrica que às vezes exigem, né, um pessoal muito específico para trabalhar aquilo. Não é simplesmente, coloca um trabalhador aí e beleza, manda embora. Não, aí começa a ter atrasos, problemas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma autogestão numa padaria. Beleza? Padaria, você entra numa padaria, tem um café, tem lá o pão, o bolo, papapá, você, tá entendendo? Você vai e pede lá um docinho, né? Quer tomar lá comer um pão na chapa, você senta lá, o cara fez umas coxinhas, tá? Papapá, dependendo do lugar tem aqueles ovos. Como é que funciona a padaria? Não cai tudo do céu, né? O cara tá lá, como que cair as coisas lá. Imagina, você tem que ter uma pessoa específica só para saber o que sai e o que precisa comprar todos os dias. Todos os dias. Você tem que ter um cara só preparado para isso. E é preparado. O cara faz uma faculdade de logística pensando nisso. Por quê? Porque você precisa ter lá farinha, ovos, você precisa ter leite, você tá entendendo? Frutas. Isso não cai do céu. Então você não sabe quantos abacaxi tem, quanta melancia tem, quantas laranjas tem. Isso todo dia ele tem que olhar, ele tem que saber onde compra, quais são os valores, para lá. Então a autogestão também necessita, né? Se, vamos dizer assim, se vincular a esses processos. Né? Então, tipo assim, entender o que é logística. Para que depois você toma uma padaria e você não sabe como é que vai fazer as coisas. As coisas não vão cair do céu, você precisa entender esse mecanismo da entrada, da saída das coisas na padaria, entendeu? Né? Então, a autogestão hoje precisa de um acompanhamento, vamos dizer assim, completamente diferente, por exemplo, da época do Proudhon. Né? Ele está falando de uma fábrica, têxtil, né? Então é muito diferente do que hoje, ok? Enfim, então são desafios que os anarquistas têm para pensar a autogestão na atualidade. Mas eu só dei um exemplo aí de uma padaria, mas podem ser N exemplos, né? Uma pessoa que pensa, ou duas pessoas, que ficam com um cargo específico. Então, por exemplo, a ideia da autogestão, de você trocar as pessoas, é uma coisa importante dentro da fábrica, né? Então, tipo assim, para o cara saber todos os ramos que tem dentro da fábrica, ou dentro da padaria. Mas você tem que ter, obviamente, um preparo anterior. Você não pode colocar uma pessoa lá e falar, agora você vai cuidar da logística, não ter preparo nenhum para isso. Né? Então são coisas que a dinâmica atual necessita, né, para que fazer com que o desenvolvimento da economia continue, mesmo sem os patrões, que é o principal aí, principal questão pensada pelos anarquistas. Beleza? Então é isso para a gente dizer aí um pouco sobre autogestão. Então eu volto mais para frente para falar mais sobre o dicionário. Um abraço a todos e todas.